Querendo passar no vestibular? Acesse Carecas de Saber daí. O conhecimento com toda a praticidade que tu precisas. Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 16. Eu vou falar tudo o que você precisa sobre função polinomial do segundo grau, que é o seguinte. Vai estar apresentado para você da seguinte forma. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Obviamente teremos, após esses conceitos, alguns exercícios de aplicação, tá? Outra nomenclatura importante para você entender vai estar escrito assim, ó. A pertence, o elemento A, o número, pertence ao conjunto dos reais estrela. Significa que estrela é diferente de zero. Então, aparecendo o termo ax ao quadrado, ela já é considerada do segundo grau. B, pertencente aos reais, e C, pertencente aos reais. Lembrando que pertencer aos reais, não esqueça que pode ser zero também. É uma coisa óbvia, mas é importante falar para o aluno não achar que vai estar sempre o termo em x e o termo independente. E outra coisa que você precisa saber é o seguinte. Termo dependente de x, termo dependente de x. Quando fala em termo independente, é o C, tá? Outra coisa que você precisa saber é que na representação gráfica, o y é igual ao f de x. Eu coloco como y. Quais são as situações que você precisa conhecer? Veja bem. A representação gráfica de uma função do segundo grau é um arco de parábola. Então eu vou colocar aqui o eixo dos y e aqui o eixo dos x, tá? Então veja bem. O que acontece aqui, ó? Nós temos essas possibilidades, ó. Concavidade voltada para cima. O arco da parábola com cavidade voltada para cima, não tocando o eixo dos x. Qual a outra possibilidade? São 6, né? Qual a outra possibilidade? Um arco de parábola com cavidade para cima, preste atenção, tocando uma única vez no eixo dos x. Então nós temos isso aqui. Vai prestando atenção aí. X, Y. Muito bem. Aqui, a terceira possibilidade para concavidade voltada para cima. A terceira possibilidade com a concavidade voltada para cima seria essa situação aqui. O que aconteceu aqui? Vamos discutir essa situação. Nesta situação, com a concavidade voltada para cima, o coeficiente A, ele é positivo. Matematicamente, escrevemos A maior do que zero. Então, em todas essas situações, o A é positivo. A maior do que zero. Vai gravando aí. Vai gravando a ideia aí. Essas são coisas que você precisa memorizar mesmo, tem jeito. Outra coisa que você precisa saber, ó. Fazendo o x igual a zero na função do segundo grau, ó, tornando este x igual a zero, o que vai acontecer? Ó? Fazendo x igual a zero, esses dois termos vão se anular. O que acontece? Quando eu faço x igual a zero, turma, o que aparece? Y igual ao c. Então eu sei que onde o gráfico corta o eixo y é o termo, o coeficiente c ou o próprio termo independente de x, tá? Então fazendo x igual a zero, eu sei onde ele corta o eixo y. Olha lá, neste ponto aqui.
Então, para este exemplo, nós sabemos que o C aqui é positivo, visto que este ponto aqui é a origem, acima do eixo dos x, neste plano aqui o y é positivo, abaixo do eixo dos x o y é negativo. Y positivo, y negativo. Y positivo, y negativo. Vai gravando tudo isso daqui, que isso é necessário, importantíssimo você memorizar, tá? Bom, o que acontece aqui? Outra característica. Tá vendo que aqui, função do segundo grau, nós podemos achar as chamadas raízes da equação. Ou raízes da função. Na verdade, é raízes da função. Por que raízes da função? De onde vem essa ideia das raízes? Fazendo, então, f de x igual a zero, ou simplesmente y igual a zero, nós vamos encontrar as raízes. Aí, o que vai aparecer? Vai aparecer assim, ó. Vai ter o seguinte. Claro que aqui, por enquanto, é literal. Literal é assim, só estou colocando as letras. Depois eu vou fazer exemplo com números para você ver. ax ao quadrado mais bx mais c vai ficar igual a zero. Aí eu vou encontrar aqui, resolver esta equação do segundo grau que a gente já viu um pouquinho. Aí, o que eu fiz? Eu isolei o x e calculei os possíveis valores de x. No caso, como é uma função, ou uma equação, uma expressão do segundo grau, quando eu faço isso igual a zero, eu encontro sempre duas raízes. Teorema fundamental da álgebra, eu tenho sempre duas raízes porque ela é do segundo grau. O que acontece aqui, ó? Aqui eu percebo que quando eu faço y igual a zero, veja bem, o x, ele corta, olha, o gráfico o arco de parábola, e mais uma vez, grave esse, arco de parábola. Arco de parábola, o que você precisa saber? Você precisa saber que esse arco de parábola, ele corta o x em dois pontos, num único ponto, ou não corta em ponto algum. Quando ele corta em dois pontos, eu tenho aqui duas raízes diferentes entre si, x1 e x2. Aqui, o x1, né, é igual a x2. Tanto é que você vai achar a raiz, que eu vou explicar de novo também isso, e aqui o nome é raiz dupla. Vamos supor que aqui dx igual a 1. Esse 1 aqui vai ser chamado raiz dupla. Por quê? Porque é a expressão do segundo grau, tá? Então, o que a gente tem no caso aqui? Ó, nesse caso primeiro, eu vou até colocar pequenininho aqui, para você enxergar numa outra cor. Vamos colocar um verde que é de atenção. Você está percebendo que, para eu resolver esta equação do segundo grau, quando nós utilizamos o delta lá do procedimento do Bhaskara, lembra do Bhaskara? Que a gente usa o delta e tal. Não é? A gente não faz o delta, B2 menos 4AC. Então, quando eu faço o delta nessa daqui, ó, deixa eu ganhar um espaço aqui, nisso aqui o delta vai dar negativo. Ó, então grave isso daqui, ó. Delta negativo, nós não vamos encontrar raízes reais, tá? Somente raízes complexas. Teremos essa aula sobre raízes complexas. Quando ele toca num único ponto, nós temos delta igual a zero. E quando ele toca em dois pontos, né? Nós temos duas raízes diferentes entre si, o delta, ele será positivo. Então isso é importante, ó. Deu delta menos 8, é esse esquema aqui. Deu delta igual a zero, eu sei que eu tenho raiz dupla. Ou você pode entender como uma raiz que representa as duas iguais. Porque na equação do segundo grau você tem que pensar que tem duas raízes sempre, tá? Aqui, as duas raízes, o delta é positivo, tá? Agora eu vou falar do modelo quando o coeficiente A for negativo. Vamos estar olhando agora, eu vou apagar essa lousa para mostrar a concavidade para baixo, o que acontece. São todas as possibilidades, tá? Turma, então, na continuação aqui, os valores de x, quando eu torno f de x igual a zero, esse x aqui que você está vendo é chamado de raiz, né? Então, isso que você precisa saber direitinho.
o x, quando eu torno f de x igual a zero, ou y igual a zero, esse x é chamado de raiz, tá? Agora, nós temos uma situação, ou são 3 situações, em que o arco de parábola é com cavidade voltado para baixo. Então, a ideia flutuante aqui, que eu vou mostrar agora, você tem aqui o y e aqui o x, e aqui o arco de parábola, ele está fazendo isso aqui, ó, né? Nós temos então agora o a, este coeficiente aqui, ó, que multiplica o x ao quadrado, ele é negativo. Eu coloco sempre essas duas formas para ficar didático, porque a matemática aqui é um pouquinho, ó, a menor do que zero. Mesma coisa é lembrar que é o negativo. O a é negativo. Vamos direto para a situação. Aqui você tem esse arco de parábola cortando o eixo do x? Não. Então, mais uma vez, nós temos o delta negativo. Delta negativo. Esta parte teórica, ela é importantíssima e necessária. Eu sei que é cansativo, pode ser um pouco chato, mas você tem que organizar na sua cabeça essas 6 possibilidades. As 3 primeiras, mas agora essas 3 que eu vou mostrar aqui. Tá? Outra coisa só para lembrar, aqui no caso, onde o arco de parábola corta o eixo y, é o coeficiente c, que é o termo independente de x, tá? Nesse caso está abaixo do x, o c é negativo. Agora eu tenho uma situação em que há um corte no eixo dos x, ele toca o eixo dos x num único ponto. Então, aqui nós temos um arco de parábola com essa situação aqui, ó. Mais uma vez nessa situação, olha, vemos o c negativo. Agora aqui eu tenho x1 igual a x2. É a raiz dupla que a gente chama. Vai acostumando com a nomeação das coisas. Com a maneira da gente falar, a linguagem, né? Quer dizer, a linguagem. Mais uma vez aqui, o a é negativo, com cavidade da parábola voltada para baixo. A é negativo. O delta agora, turma, vamos ver, o delta aqui é igual a zero. Se o delta é igual a zero, eu tenho a raiz dupla, tá? E o c aqui, mais uma vez, ele é negativo, está abaixo do eixo dos x. Só lembrando que o eixo horizontal é o eixo dos x e o eixo vertical é o eixo dos y. Agora, as duas raízes reais, ó. Nas duas raízes reais, eu tenho aqui o x e o y. E eu tenho aqui, então, o arco de parábola cortando o eixo dos x em 2 pontos. Olha lá, aqui é o x1, aqui é o x2, e eu tenho aqui, agora, um delta positivo. Delta deu positivo. Por exemplo, o delta é igual a 9. Aí, nós vamos... Olha lá, delta positivo. Delta igual a 9, por exemplo. Aí você vai tirar a raiz quadrada de 9, que é 3, raiz quadrada de delta é um número real. Mais uma vez, então, organizando a sua cabeça, acabou. São todas essas possibilidades. O a aqui continua negativo, por quê? Com cavidade voltado para baixo. Tá? Agora, numa próxima situação, eu vou falar um pouquinho dos pontos que são muito importantes, que têm caído muito, que é ponto de máximo, que eu vou mostrar aqui, e máximo da função, e ponto de mínimo e mínimo da função do segundo grau. Isso daí é importantíssimo. Por exemplo, cálculo de lucro máximo, valor produção para lucro máximo, e aí vai. Então, isso daí a gente vai estar vendo. É isso aí. Antes de falarmos de ponto de máximo e máximo da função, ponto de mínimo e mínimo, eu decidi dar uma facilitada aqui na visualização para você, que é o seguinte. A ideia aqui que eu quero agora é que você, a partir do arco da parábola, a partir do gráfico, nós vamos construir a função algébrica, tá? A função f de x, que é do tipo ax ao quadrado
mais bx mais c, tá? Nós vamos construir a função. O que você tem que saber aqui? Primeiro, lembrar de uma aula anterior que eu falei de soma e produto das raízes. A soma é o S, o produto das raízes é P. Vamos lembrar que a soma das raízes é menos B sobre o A. E o produto das raízes é C sobre A. Tudo bem? Beleza. Nós sabemos também que o produto das raízes é 2 vezes 3. Ó. Veja bem, qual é o produto das raízes? 2, se as raízes são 2 e 3, o produto é 2 vezes 3, que dá 6, não é verdade? A soma das raízes eu sei que dá quanto? 2 mais 3, 5. Isso aí. Aí você pensa o seguinte, qual é o valor, quando x é igual a 0, o C não é o local onde corta aqui o Y? Então, nós temos aqui uma equaçãozinha que eu vou organizar que fica. No lugar do C, eu coloco 6, porque eu já sei que é onde ele corta o Y. Outro ponto, outro detalhe importante, antes de resolvermos esta equação, olha lá, ó, é sabermos que 3 pontos definem uma parábola, um arco de parábola. Obviamente, o A, qual é o número que dividido por 6 dá 6? O A é igual a 1. Então já achamos o coeficiente A. O A, então para eu achar a função do segundo grau, eu preciso achar os coeficientes A, B, C. Tudo bem? Sabendo que o A é igual a 1, voltamos para cá, ó. Então fica menos B sobre 1 é igual a 5. Tá? Daqui nós tiramos que o menos B, ó, 1 passa multiplicando, menos B é igual a 5, não é assim? Ó? Menos B não fica igual a 5? Então o B é menos 5. Multiplicando pelos dois lados. Na verdade eu resolvi aqui como se fosse um sisteminha bem simples e já achei o A e o B. O C nós sabemos que vale 6 porque é o local onde ele corta o Y. Então, o que nós temos nessa situação aqui? Nesta situação, nós temos o A é igual a 1. Ó, aqui, ó. Vai ficar um pouco, fazer rápido aqui para não ficar, vai ficar um pouco borradinho, mas... O A é igual a 1, o B é igual a menos 5, então vai ficar menos 5x, olha só, menos 5x... mais 6, tá? Então essa é a função do segundo grau que a gente está coisando aqui. Deixa eu só arrumar aqui. E aqui mais 6, tá? Olha lá, a função ficou x² menos 5x mais 6. Vamos para essa de baixo. Turma, simplesmente o arco de parábola inverte. Então eu já sei que o f de x, invertendo com as mesmas considerações, basta multiplicar tudo por menos 1. Então, nós temos menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Vamos só conferir? O menos 6, olha lá, é o local onde ele corta o y. Vamos substituir? Olha que interessante. Se eu fizer aqui x igual a 2, tem que dar y igual a 0. Se eu substituir x igual a 3, tem que dar y igual a 0. Vamos fazer um testezinho? Menos 2 ao quadrado, né? Mais 5 vezes 2, menos 6. Quanto dá isso? 4 menos 4. Menos 4 menos 6, menos 10. Menos 10 mais 10 dá 0. Então tá batendo. Toda vez que você fizer uma função, é bom você conferir. Então, para concavidade para baixo, você quer girar isso 180 graus, porque o que aconteceu aqui, olha só. Quando eu tenho um gráfico e eu faço isso aqui, ó, eu giro 180 graus, né? Repare que aqui girou 180 graus, ó. Ó, aqui o gráfico estava com cavidade para cima, né? Agora não dei meia volta para ficar com cavidade para baixo? Então, basta multiplicar esse daqui por menos 1.
Ficou claro aí? Deu 5 minutos? Foi bom esse esqueminha aí.